Na nossa última aula, eu falei de álcool e enol, que são funções que têm a hidroxila em comum, né? Sendo que no álcool eu tenho essa hidroxila ligada a um carbono saturado e no enol, essa hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla. Essa é a diferença. E aí hoje eu começo a nossa aula falando do fenol e também quero fazer exercícios com vocês sobre álcool, enol, fenol. E daí então, vamos observar como vai ser esse tempo. Eu vou seguir para as funções que tem carbonila, que é aldeído e cetona, tá? Quando eu falo, então, de fenol, eu sigo no mesmo grupo funcional que contém a hidroxila. A diferença é que nessa hidroxila eu tenho o carbono que pertence ao anel aromático. Ele é do anel aromático. Então, muito cuidado quando isso aqui aparecer, ó, que eu quero chamar a atenção para vocês. Essa hidroxila aqui, reparem que ela está ligada a um carbono saturado. Concordam comigo? Sim ou não? Fala aí comigo. Sim. Perfeito. E aí, por que eu estou chamando a atenção? Se essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, isso aqui é um álcool. Só que aí vai estar lá na letra A piscando fenol para você. E aí você viu um anel aromático que quer atacar fenol no negócio. Então, a diferença para o fenol é a hidroxila tem que estar ligada diretamente a um carbono que pertence ao anel aromático. Tá bem? E aí a nomenclatura oficial dela, lembra quando a gente viu lá hidrocarboneto, que a nomenclatura dos aromáticos era assim, aceita e segue sua vida? Benzeno, tolueno, umas coisas meio esquisitas, que não seguia aquela regra de met, et, prop, but. A mesma coisa vai acontecer aqui no fenol. Como é que vai funcionar? Vai ser hidroxi, que aí eu estou me referindo à hidroxila, e o nome do aromático depois. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara é o hidroxibenzeno. Hidroxi por conta da hidroxila, e essa hidroxila está ligada no anel aromático benzeno. Por isso que a nomenclatura ficou hidroxibenzeno. Tranquilo até aqui? Fala comigo. E aí, uma coisinha muito importante que a gente precisa saber sobre os aromáticos. Isso vale para todo mundo, tá? Mas eu sempre chamo a atenção disso já no fenol, que é o seguinte: o anel aromático, quando ele tem dois substituintes, ou seja, duas coisas entrando, ó, eu tenho aqui um OH e tenho aqui um grupamento metil, um CH3. Eu posso usar outras formas de numerar essa cadeia. Ao invés de numerar, eu posso usar prefixos, que são os prefixos orto, meta e para. E como é que funcionam esses prefixos? Quando essas substituições estão no carbono 1 e no carbono 2, eu uso o prefixo orto. No carbono 1 e no carbono 3, eu uso o prefixo meta. No carbono 1 e no carbono 4, eu uso o prefixo para. Orto, meta e para. Tá? São nomenclaturas que não são tão constantes de aparecer, tá? Não é muito comum, mas que aparecem. Então, é muito interessante a gente saber essas formas. E aí, aqui, se vocês repararem, eu trouxe 3 formas de nomenclatura de um único composto. Aqui, ó, 1 hidroxi, 2 metilbenzeno. A segunda opção é quando o hidroxibenzeno eu chamo de fenol. Chamei ele de fenol. É o nome da função mesmo. E aí, quando eu chamo ele de fenol, eu só preciso indicar onde está o metil. E aí fica 2-metil
fenol. Beleza? E aí, aqui na minha terceira opção, eu coloquei ortometilfenol. Lembrando que esse orto significa 1, 2. Posição 1, 2. Então, fenol é o meu anel aromático com a hidroxila. Essa hidroxila, então, ela já está no carbono 1. E aí, quando ele fala orto, eu sei que a outra coisa está no carbono 2. Que outra coisa é essa? É o metil. E aí entra um metil aqui no carbono 2. Por favor, leiam essas nomenclaturas, vê se vocês entendem. Se qualquer dúvida for gerada, escrevam aqui no bate-papo ou então podem acionar o microfone. Não precisa... Lorena perguntou aqui, mesmo sabendo que o OH está na posição 1, tem que indicar. Sim. E não é necessariamente tem que indicar. Ó, repara que aqui eu não indiquei no hidroxibenzeno, porque ele só pode estar na posição 1. Tá bem? Mas é porque o orto, meta e para, por exemplo, ele é a indicação. No orto, posição 1, 2, meta, posição 1, 3, para, posição 1, 4. Marcela perguntou qual dessas 3 nomenclaturas é mais usada. Cara, eu não consigo te dizer qual é a mais usada. Elas são usadas. Na verdade, o fenol em si, ele não aparece muito na nossa vida. O fenol não aparece muito na nossa vida. Só que essas nomenclaturas, orto, meta e para, esses prefixos aparecem, porque eles valem para qualquer anel aromático com 2 substituintes. Por exemplo, aqui. Isso aqui é também, em vez de eu falar 1,4 dimetilbenzeno, eu posso falar para dimetilbenzeno. Então, de verdade, o meu foco aqui para vocês é entender orto, meta e para. Quero muito que a gente entenda isso. Principalmente se alguém aqui for fazer futuramente aí, né, a prova específica de química na UERJ. Isso aparece muito para a galera aí da medicina. Ou qualquer outro curso, né, gente? É porque realmente a maioria normalmente fala de medicina. Entendeu? E aí cabe esse cuidado. Acho válido esse cuidado. Tranquilo? Posso seguir? Beleza. Ó, aqui eu trouxe um outro exemplo, tá? Só para vocês, porque aqui todos os exemplos aqui, todos os exemplos é o metil. Então, aqui eu trouxe o etil, só para vocês verem isso sendo aplicado com outro radical e segue a mesma coisa, tá? É só entender a nomenclatura do radical que tudo vai se esclarecer. Exercícios. Preste atenção, vou perguntar aqui para vocês que já são frequentes aqui na aula. Trouxe aqui um exercício aqui sobre a aula da semana passada, aqui também sobre a aula da semana passada, e depois eu já começo a função aldeído. Quero saber de vocês, querem fazer esse exercício agora ou querem deixar esse exercício para fazerem quando receberem o material? E aí, qualquer dúvida, vocês me chamam no Instagram. O que vocês preferem? Primeira que responder está valendo. Agora, vai, então está valendo, faz agora. Encontrou uma cadeia, a primeira coisa que você vai fazer é achar a cadeia principal. Agora, a gente tem aqui um grupo funcional. Esse grupo funcional tem que fazer parte da cadeia. Eu tenho aqui também uma dupla. Essa dupla tem que fazer parte da cadeia, tá? Então, a minha cadeia principal, ó, vai ser essa aqui, seguindo reto. Sendo assim, eu tenho um metil pendurado, um OH pendurado, e não posso esquecer que eu tenho aqui uma dupla ligação. Isso entra na minha característica. Eu tenho 3 coisas: grupo funcional, insaturação, ramificação. Na prioridade de numerar essa cadeia, o grupo funcional manda.
Só que, se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu começar do outro lado, 1, 2, 3, 4. O grupo funcional está no carbono 4 de qualquer forma. Então, ele já não é mais o meu critério de desempate. O meu critério de desempate, então, vai ser pela insaturação. Entre a insaturação e a ramificação, a insaturação tem prioridade. Então, obrigatoriamente, esse é o meu carbono número 1. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Agora vamos para a nomenclatura. Primeiro, eu coloco o radical, depois a cadeia principal. No carbono 6, eu tenho metil. Beleza? Agora eu vou para a minha cadeia principal. 7 carbonos, epit. Epit, 3 em 3 é a posição da minha dupla, e essa dupla aparece na nomenclatura como em. Qual é a função mesmo? Ah, tá escrito aqui, enol. Para que eu perguntei? É um enol. O enol, ele termina com a mesma nomenclatura, né, de álcool, então termina com ol como sufixo. E aí eu tenho um ol aqui e eu tenho que indicar esse ol, tá no carbono de número 4. Por isso, a nossa resposta correta, então, é a letra B de bola. Agora, quem marcou letra C? Eu já sei onde foi o erro. Aqui o erro foi falta de conteúdo. Que conteúdo? A regra da IUPAC dá prioridade de numerar uma cadeia. Isso aí, Marcela. Marcela já pontuou aqui no bate-papo. Não levei em consideração as prioridades. Entendeu? Então, na hora de numerar a cadeia, você tem que priorizar grupo funcional, insaturação e ramificação depois. E isso aqui é questão de vestibular. E é exatamente dessa forma que aparece, com essas pegadinhas. Tem a opção quando você erra essa prioridade. Esse que é o problema, digamos assim, da prova múltipla escolha. Porque tem a opção que eles sabem onde os alunos podem errar. Mas quem errou, deu para entender por que é letra B? Posso para a próxima? Beleza, vou para a próxima, então. Vai lá, façam essa agora. E aí, se vocês repararem, na verdade, é assim, ó. Isso aqui é uma questão e aqui tem outra. Tá? Aqui nessa outra de azul, que eu circulei em azul, é para vocês montarem as fórmulas. Tentem montar usando o abastão para a gente colocar aí nivelando por cima. Vou dar um tempinho maior para essas aí. Vamos lá, vou só responder essa que está circulada em vermelho, depois eu dou um tempinho para vocês fazerem as outras. Aqui, vocês conseguem perceber que esse 1 não é tão necessário? Se eu responder, ó, essa cadeia é igual a essa. A minha dupla está no carbono 1 de qualquer forma. Então, se eu colocar lá prop em 2ol, eu chego na mesma coisa. 3 carbonos. No carbono 2 tem uma hidroxila. Tem uma dupla. Tanto faz, ó, se vocês repararem, se a dupla entrar aqui ou aqui, tanto faz. E aí, eu coloco aqui. Já que não é necessário, não preciso necessariamente colocar aquele 1, não é obrigatório. Marcela falou que não entendeu, não tem 2 carbonos? Como assim 2 carbonos? 2 carbonos na cadeia principal, Marcelo? Eu tenho 3. Ó, 1, 2, 3. São 3 carbonos. Entendeu, Marcela? Você não viu esse carbono aqui, que está com a hidroxila ligada, foi isso? Entendi. E é aí que está a pegada, viu, gente? É fazendo exercício que a gente pega essas coisas, assim, de tipo, preciso ver mais esse conteúdo, preciso não estar na teoria. Entendeu, Tainara, aquele lance que a gente estava conversando antes da aula sobre forma de estudar? A teoria te dá uma coisa, o exercício te dá outra coisa. Por isso que a gente, na verdade, precisa dos dois e encontrar aí um equilíbrio nisso tudo.
Vou deixar essa daqui aqui, e aí façam essa que está circulada de azul agora, que aí depois eu venho fazendo essa, beleza? Professora, me tira uma dúvida, por favor. Quando tem uma questão e ela pede a fórmula estrutural, é a bastão ou é aquela de tracinho? Então, isso tudo aí é uma grande discussão em relação aos vestibulares. A UERJ, específica da UERJ, prova específica da UERJ, que é o único momento, assim, né, que você vai lá e você tem que fazer a discursiva. Você vai ter que montar a fórmula. Quando ela pede estrutural, ela está querendo dizer, na verdade, bastão. Isso a gente observa depois de estudar o gabarito quando ela libera, né? A resposta padrão quando ela libera. Ela sempre libera em forma de representação bastão. Mas, Lorena, se você vai fazer algum outro vestibular, o que eu recomendo para você é analisa as provas anteriores e os gabaritos que elas liberam depois, né, quando o edital, quando a prova acontece, que aí você vai entender isso. Mas se for o ERJ, tá, a Lorena comentou aqui, é o ERJ mesmo, eu recomendo bastão. Ela sempre traz isso nos vestibulares dela. Tudo bem, Marcela? Deu para entender isso? E aí aqui, ó, vai falando para mim. O número 1 bateu, o número 2 bateu, o número 3 bateu? Confere. E agora eu vou fazer aqui o 4. Marcela, só a 1 bateu. Analisa depois se com o que eu estou montando aqui vocês estão entendendo o que vocês erraram. E aí me fala. Marcela colocou o cloro no carbono 5. Se fosse posição, ia estar indicado por número. Quando é prefixo, tipo dimetil, trimetil, tetrametil, é quantidade. Aqui eu botei 4 porque seria 4 metis no tetrametil. Quando for posição, aí é número. 2 metil, 3 metil. Entenderam a diferença, esse pulo do gato? Vou fazer agora número 4. 3-metil, peten, 2-ol, 1. Aqui, essa coisa aqui está meio confusa, essa parte final aqui está meio confusa, que a gente sabe que o número vem antes da coisa, né? Mas dá para fazer. Vamos lá, pente são 5 carbonos. Aí no carbono 2 você tem uma dupla, no carbono 1 você tem uma hidroxila, e no carbono 3 tem um metil. Analisa aí e vê se deu para fluir essa aqui de número 4. Deu para entender? Foi. Aí agora é literalmente isso, tá, gente? Analisa. Deixa eu aumentar aqui de novo. O erro de vocês foi... Deu para entender o erro? Com a minha explicação aqui, deu para vocês entenderem onde vocês erraram e consertaram? Ou alguém tem alguma dúvida ainda em relação a esse último? Deu sim, Lorena já comentou que foi. Tainara, Júlia, Marcela, falem comigo. Tainara comentou que esqueceu de colocar o OH no fenol. Ah, sim. É porque, então, essa nomenclatura fenol, ela dá esse esquecimento. Porque a gente, quando vem hidroxibenzeno, você já lembra o hidroxi, né? E aí o fenol você esquece. O que eu recomendo é literalmente lembrar do grupo funcional. O fenol é o hidroxibenzeno, é a hidroxila ligada ao anel aromático. Júlia entendeu? Tainara também colocou o cloro na posição 5, já entendeu que 5-cloro é diferente de pentacloro. Quando eu falo 5-cloro, é a posição do cloro. Quando eu falo pentacloro, são 5 vezes o cloro. Marcela comentou que para ela é mais fácil fazer a fórmula do que dar o nome. Ah, isso acontece.
eu tenho facilidade... Eu lembro que eu comecei tendo facilidade de dar o nome, né? E aí depois, com 1000 anos de prática, 1000 anos é ótimo, mas depois eu consegui me safar bem nisso aí. E assim, gente, química orgânica, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas no tempo que a gente está aqui tendo aula, essas nossas aulas semanais, eu acho que vocês já perceberam. Vocês entenderam que é sentar a bunda e fazer exercício? Que assim, não tem outro. Não adianta você pegar um caderno, um livro de química orgânica e ler 2,4-dimetilfenol e não colocar isso em prática, porque senão você não vai aprender. Química orgânica é exercício, 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 infinitas listas, e você ficar ali fazendo, inclusive, mesmo quando você já sabe, você continua fazendo para manter o ciclo de revisão ativado, porque senão cai no esquecimento. É muito louco isso. Se você ficar um tempinho sem ver, tu já fica assim, o que é isso? O que é 2-en, 3-ol? Você já fica confuso. Então, sempre vocês vão perceber isso aqui na nossa aula. Eu vou trazer coisas novas, mas eu também vou trazer exercício de coisas anteriores. E no meio de funções oxigenadas, vai ter um dia que vai ser só resolução de exercício, igual a gente fez lá de hidrocarboneto. Porque aquela aula de hidrocarboneto com resolução de exercício, eu percebi que foi muito importante para tirar as dúvidas, que às vezes vocês nem sabem que tem a dúvida. Vamos lá. Próxima. Agora, eu encerrei com vocês aqui, ó, nesse exercício, eu encerrei com vocês as funções oxigenadas que tem a hidroxila como grupo funcional. Álcool, enol e fenol. E agora eu vou começar as funções que tem carbonila. Carbonila é o C-dupla-O. Isso aqui é carbonila. C-dupla-O. E aí a primeira função que a gente vai ver é aldeído. Aldeído, eu tenho essa carbonila na extremidade da minha cadeia, tá? Eu tenho carbono para o lado de cá, mas aqui, ó, repare que é um hidrogênio. Ela está na ponta, está na extremidade da cadeia essa carbonila. Ela não vai aparecer num aldeído entre carbonos, porque quando isso acontecer, mudou a função, tá? A nomenclatura é aquela que a gente já conhece de hidrocarboneto. A diferença é que o sufixo agora é -al. Beleza? E aí, como vocês sabem, né, eu, defensora do estudo ativo, fiz aqui já o primeiro exemplo, metanal. Met, porque tem um carbono, tá? An, porque é ligação simples, e al, porque é um aldeído. É carbonila na extremidade da minha cadeia. Vou dar, então, aqui 3 minutos para vocês fazerem essas outras aqui, ó. A2, A3 e A4. Vai lá, podem começar, tentem fazer, que na verdade vocês já sabem, só mudou o sufixo. Aí vocês vão acompanhando, tá? Vamos lá. Já sei que o sufixo é al. Aqui nessa de número 2, eu tenho 2 carbonos, então o prefixo é et. Só tem ligação simples, então é an. E aí entra esse al de aldeído. É etanal, o número 2. Agora, o número 3. Eu tenho 3 carbonos, então o prefixo é prop. An de ligação simples e al de aldeído, propanal. E aí, a número 4, ó, butanal. Fala para mim, deu para entender? Foi muito viajante? Bateu com o que vocês escreveram? Tainara falou que foi tranquilo. Tudo certo, Lorena também. Gente, perceberam que... Lembra que eu falei isso lá em hidrocarboneto? Se você souber hidrocarboneto, você vai saber o resto. É isso. Entendeu? Aprendeu hidrocarboneto, agora a gente vai fluir. Vou passar aqui, ó. Aqui, só para vocês terem noção, quando vocês receberem esse material, tem aqui mais um, que é o quê? É a mesma coisa, só que aqui eu já botei o nome para vocês conferirem depois o gabarito, tá?
Eu acho que foi Tainara que me perguntou lá no direct do Instagram como é que faz para ter o material. Tainara, eu sempre mando material por e-mail, aí você tem que estar inscrita num formulário que eu liberei lá no Telegram. No final da aula, me chama no Telegram, fala lá no grupo, professora, como é que eu faço para receber o material? E aí eu te mando o link lá, porque senão eu vou esquecer, que eu sou dessas. Ontem à noite, inclusive, eu mandei o material de álcool e enol, tá? Para o e-mail de vocês e também liberei lá no Telegram. Gente, faz esse aí para mim, só para a gente fechar o DIDO com chave de ouro, porque é isso, o DIDO é isso. Eu falei que eu ia sair pulando agora, depois do hidrocarboneto eu ia pular. Aldeído é isso, vai lá, faz esse aí e aí eu vou corrigir já já. Nomes diferentes. Calma aí. 5-etil heptanal e o outro é 3-etil hexanal. Deixa eu colocar esses nomes aqui embaixo. Deixar aqui em cima. Vamos lá. Primeira coisa, selecionar a cadeia principal. A gente já sabe disso, né? O grupo funcional tem que estar na sua cadeia principal. Tem que estar. Então, eu começo aqui por ele. 1, 2, 3, 4. Repare que 5, 6, se eu descer. 5, 6, se eu for reto. Tanto faz descer ou ir reto, tá? Então, eu tenho aqui um radical, tenho aqui um grupo funcional. Esse grupo funcional manda. Então, esse é o meu carbono de número 1. Tá? E agora vai 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 4, temos um etil. 6 carbonos, ex. An, porque só tem ligação simples, e al, porque é um aldeído. Todo mundo entende que esse al aqui, eu não preciso indicar que ele só pode estar no carbono 1, por isso que eu não preciso colocar um al, porque ele só pode estar no carbono 1. Beleza? Deu para entender isso? Marcela, não entendi. Sua dúvida é se você contava a carbonila? Não entendi. Se ele entra na numeração da sua cadeia, para dar o nome final? Essa é a sua dúvida? Entra, entra. Porque você tem que colocar. Senão ficaria pentanal. E aí seria 5 carbonos. Entendeu? É outro composto. Então, ele sempre vai entrar. Tranquilo? Deu para entender isso, meu povo? Deu? Perfeito, perfeito. Coisa linda esse exemplo aqui. É um exemplo, inclusive, onde vocês estão apresentando erro. Então, vou dar aí um minutinho para vocês fazerem esse. Ó, selecionamos cadeia principal, numeramos a cadeia. Essa resposta aqui, ó, nem vou apagar a resposta da Tainara, que inclusive a Lorena concordou, ficou dessa forma também. Por quê? Ó, repara, tá tudo certo. Carbono 3 eu tenho metil pendurado. Pente, porque eu tenho 5 carbonos na minha cadeia principal. No carbono 3 eu tenho uma dupla, por isso que ficou 3 em. E aí eu tenho aqui, ó, um aldeído, por isso que terminou em al. Tranquilo? Deu para entender isso? Marcela, Júlia, deu para entender essa nomenclatura? Marcela já comentou que está tranquilo. Júlia, fala comigo, tá entendendo, tá acompanhando? Sim, perfeito. Gente, olha só, as nossas aulas passam muito rápido. Para finalizar essa aula de hoje, façam esse exemplo aqui, e aí semana que vem a gente segue com cetona e exercício de álcool, enol, fenol, aldeído e cetona. 5 funções. A cada 5 funções, eu trago lista de exercício. Diz para mim o que vocês acham
dessa dinâmica aí pra gente? Gostaram, não gostaram? Pode ser honestos. Marcela gostou, Tainara disse ok. Então, fechou. Lorena gostou. Então, tá ótimo. Tá? Vou ficar quietinha aqui. Façam esse. Mas pode postar aula no YouTube sem edição. Não, vou postar. Eu já aderi isso pra minha vida. Já aderi. E aí eu vou postar, então... Primeiro, eu vou postar de álcool e enol. Tá? E aí, depois eu posto essa de hoje. Isso aí, a gente que lute. Ó, vou botar no mudo, façam essa. Atenção, eu coloquei uma dica em cima, hein? Vamos lá, já me deram uma resposta. Propan. Epa. Propan. Dial. Cara, total. Total. Ó, analisa aí. Vê se vocês concordam. 3 carbonos aqui na minha cadeia principal. Por isso, prop. Só tem ligação simples entre eles. Por isso, an. É um aldeído. Eu tenho carbonila aqui nessa extremidade e tenho carbonila nessa extremidade. Quando é aldeído, eu represento por esse al aqui. Como eu tenho 2 grupos funcionais do aldeído, por isso que tem esse di, quer dizer 2 vezes o grupo funcional do aldeído. Tranquilo? Deu para entender isso? Sim? Tainara entendeu? Júlia, Marcela, Lorena entendeu? Perfeito. Marcela também. Júlia, só falta você para fechar com chave de ouro. Foi. Gente, perfeito. Perfeito. Ó, aqui tá a resposta, tá? E semana que vem a gente vem com cetona, tá bom? E assim que eu liberar a aula lá no YouTube, eu aviso também no Telegram. E Tainara, coloca lá no grupo. Professora, como é que eu faço para ter material? Que aí eu lembro de te enviar o link. Porque realmente, assim, gente, eu tô ficando